quais são os 4 tipos de pessoas e como conversar com cada uma delas. É esse o título do vídeo do Vitor, do canal Metaforando, onde ele vai explicar os 4 tipos de pessoas e a comunicação que você deve utilizar com cada uma delas para que não tenha ruído comunicacional. Mas para além da comunicação, a gente também consegue falar sobre comportamentos. E, inevitavelmente, eu consigo atrelar o DISC. Então, é sobre isso que nós vamos falar aqui neste vídeo. Nós vamos reagir ao vídeo do Vitor e atrelar tudo que ele está falando ao DISC. Eu me chamo Gui França e aqui eu trago conteúdo sobre desenvolvimento humano e organizacional para você colocar em prática. Sempre que eu vou a um podcast ou entrevista, antes da gravação começar, eu observo outra pessoa falando por 1 minuto. Olha só, aqui já é um ponto que eu gosto muito de trazer, inclusive nos meus cursos, eu falo isso muito para os meus alunos. Observe a pessoa menos de 1 minuto. Em 40 segundos você já sabe o perfil DISC daquela pessoa. E tem uma técnica muito simples que no final do vídeo aqui o Vitor vai falar e eu quero trazer também da minha maneira. Então fica, porque eu vou te entregar essa maneira de você entender o perfil comportamental da outra pessoa e adequar a sua comunicação para que seja mais assertiva. Esse 1 minuto eu já sei exatamente como ela prefere que eu fale com ela. Qual a velocidade da fala, qual a energia e principalmente como ela vai se sentir mais interessada naquela conversa. É foda conversar com o Vitor, moleque. Nossa. É foda. E como eu faço isso? Simples. Todas as pessoas que você conhece se comunicam através de 4 estilos básicos. 4 estilos básicos, então aqui, veja, de novo, o Vitor não fala nada sobre o DISC, não fala nada sobre os 4 temperamentos, ele não fala nada. Eu é que estou correlacionando com o DISC, mas 4 estilos básicos, vamos entender aí como dominante, influente, estável e cauteloso. Os 4 perfis que moldam a forma como elas falam, respondem e se conectam. O vermelho é direto, objetivo, movido a resultado. O amarelo então aqui o vermelho a gente já entendeu que ele está falando do dominante, certo? é expansivo, criativo, cheio de ideias. O verde... E aqui ele está falando do amarelo como influente. Importante dizer aqui que ele está trazendo cores que não tem nada a ver com o DISC. Não sei se está ligado à psicologia, enfim, mas vamos nos atentar ao que ele está trazendo de informação sobre cada um dos perfis, tá? É calmo, paciente, prioriza a harmonia. E o azul é lógico. Então, o verde é o estável e aqui não vai ter como fugir. Já começa aqui falando que é o lógico. Então a gente vai entender que é o cauteloso, né? Detalhista e estruturado. E quando você sabe identificar qual desses perfis está à sua frente, conversar com qualquer pessoa em qualquer contexto se torna muito fácil. É sério, as pessoas praticamente pedem para você ficar ali conversando com elas por mais tempo. Você sabe qual que é a vantagem disso? Em resumo, o que eu sempre trago para os meus alunos é: você se adapta ao estilo comportamental daquela pessoa e parece para aquela pessoa, né, que você entende ela perfeitamente bem, né? Então não importa se ela é uma cautelosa, se ela é uma dominante, é você quem conduz o relacionamento. Esse é o grande barato do DISC, né? Então, o que eu costumo dizer, o DISC ele tem 3 grandes benefícios. O primeiro é o autoconhecimento, conhecer a si mesmo. O segundo é conhecer a outra pessoa. Então dá para fazer isso em menos de 1 minuto. E aí você propõe um relacionamento assertivo. Aonde eu vou conseguir encaixar isso muito bem? Em todas as áreas da vida. Eu posso encaixar isso com o meu cônjuge, com os meus filhos, dentro da empresa, com o meu par, com os colaboradores, com a equipe, com liderança. Venda. Para venda isso daqui é maravilhoso, né? Então eu me adapto ao perfil comportamental do cliente. Não o cliente tem que se adaptar ao meu. Então a chance de você ter sucesso na sua venda é muito maior. Se você entender esses 4 perfis, você consegue se conectar com 95% das pessoas que você encontrar na vida, mesmo que vocês não tenham nada em comum. E isso não é chute. Tá literalmente no material que eu usei como base para fazer esse vídeo. E hoje eu vou te ensinar, até o final desse vídeo, exatamente como fazer isso. Olá pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Vitor Santos, eu sou especialista em comportamento e comunicação não verbal e você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. E hoje nós vamos falar sobre os 4 tipos de pessoa que, se você souber analisar quando conversar com alguém, vai se tornar muito mais fácil conversar, convencer e se conectar com qualquer pessoa. Mesmo
Olha só, importante isso que ele falou, né? Muito mais fácil conversar, convencer e se conectar. E se conectar, tá? Então tem a ver com aqueles 3 benefícios que eu falei. Não está aparecendo aqui o autoconhecimento, mas quanto mais você sabe sobre si mesmo, melhor para você, mais vantajoso fica. Com qualquer pessoa, mesmo se vocês não tiverem muitas coisas em comum. E por onde que a gente começa? Por um grande problema que todo mundo tem, que é uma ilusão associada ao ato de se comunicar com os outros. Qual que é a ilusão? Essa ilusão muito comum quando o assunto é comunicação é que as pessoas acreditam que falar bem significa falar do seu jeito, com a sua lógica, na sua velocidade, naquilo que você que está vendo esse vídeo entende como falar bem. Então, se eu acho que falar bem é adotar um tom de repente um pouco mais grave, mais forte, mais potente de locutor, eu vou falar desse jeito e vou achar que estou falando bem em qualquer situação. Isso basicamente. Eu também trago nas minhas formações, nas minhas mentorias, esse ponto, né, de você entender como o outro se comporta para você se adaptar a ele. E eu vou falar muito sobre expressão corporal, expressão facial e voz, né? Mas, assim, eu vou falar de voz, eu vou falar da maneira que a pessoa fala. Tem a parte da rotação. Tem gente que fala muito mais rápido, tem gente que fala muito mais devagar, tem gente que pensa para falar, tem gente que não pensa, tem gente que fala alto, tem gente que fala baixo, tem gente que gesticula ao falar, tem gente que não gesticula ao falar. Tudo isso já são indícios do comportamento daquela pessoa. Isso que o Vitor está trazendo aqui é perfeito. Realmente é um erro. Já anota aí, comunicação boa, comunicação verdadeira, é quando a mensagem chega do outro lado da forma que você gostaria e causa o impacto emocional da pessoa da forma que você pensou. E segundo o modelo que a gente está trazendo aqui, existem pelo menos 4 tipos de comunicação e 4 formas diferentes de se comunicar com cada um desses 4 tipos. E por que muitas vezes surgem problemas na comunicação? Você vai conversar com alguém, não consegue se conectar bem, mas com outra pessoa você se dá bem. Mas você precisava conversar com aquele, mas não se dá bem. Aí você aborda várias pessoas e uma você não conversou legal e outra você conversou bem. Qual que é o grande problema? É quando uma pessoa tenta falar com a outra, mas cada uma em sua própria cor. Então é basicamente como se um azul tentasse falar com um vermelho, claro. Então aqui, ó, o que a gente pode entender, eu não vou me lembrar bem as cores, né, do Vitor, mas imagina o seguinte, imagina um cauteloso, que é mais detalhista, é mais lógico, é mais ordenado, conversando com um influente, que é mais despojado, é mais solto, é mais criativo, às vezes ele se perde um pouco ali nas ideias dele. Imagina o cauteloso conversando então com o influente sem adaptar. Então eu mantenho aqui o meu ritmo, mantenho a minha postura e esse daqui também vai manter a postura dele. Então não tem jeito, eu vou ter ruído aqui dentro, não vai ser legal. Isso vai dar ruído comunicacional. Então, quando duas pessoas conversam da mesma cor, aí a conversa flui. É difícil você mudar a outra pessoa. Se ela é uma comunicadora do tipo vermelho, por exemplo, é difícil fazer ela se tornar uma comunicadora azul. Mas você, se identificar que está falando com uma pessoa do tipo vermelha, pode adotar estratégias de comunicação do tipo vermelho e se conectar facilmente com aquela pessoa. Simples. Eu costumo também trazer para os meus alunos o seguinte, é você quem vai ditar. O relacionamento, é você quem vai ditar aquela conversa ali. E comumente assim eu ouço, mas isso não é manipulação? Não deixa de ser manipulação, você está manipulando. O ponto é, manipular, o ato é neutro. Eu posso manipular para o bem, posso manipular para o mal. No entanto que existem farmácias de manipulação. Então ele é neutro, manipular é neutro. O fim que você está dando é que pode ser positivo ou negativo. Então, tem gente que utiliza o DISC para o bem, tem gente que utiliza o DISC para o mal, tem gente que utiliza o Eneagrama, os 4 temperamentos, o zodíaco. Aí a pessoa, a partir do momento em que ela entende aquela ferramenta e sabe que tem o poder de manipular outra pessoa, principalmente se a outra pessoa não tem conhecimento dessas ferramentas, sim, ela pode fazer coisas estranhas, né? Então vamos começar nossa análise com o tipo vermelho, ou o tipo de comunicador da cor vermelha. Os vermelhos são
Ele está falando o tipo de comunicador a gente está trazendo aqui como perfil comportamental, só para a gente relembrar. Movidos por poder, direção e resultado. Eles são basicamente diretos em sua comunicação. São impacientes, de certa forma hiperativos, às vezes podem ser bem impulsivos, são competitivos e orientados por metas. Na linguagem... Essa pequena descrição que o Vitor trouxe, ele falou tanto de pontos positivos como pontos negativos, certo? Dentro do universo DISC, a gente não vai entender o negativo como negativo. A gente vai entender como ponto positivo e como ponto vulnerável. O ponto vulnerável é quando eu tenho um ponto positivo e elevo ele ao extremo. Por exemplo, não é ruim uma pessoa ser competitiva. Agora, se essa pessoa faz tudo a troco do resultado, cara, não importa. Eu vou lá, vou buscar o resultado... Não importa os outros, não importa o time adversário, não importa o que meu time está achando, eu vou trazer. Então, quer dizer, aí eu posso misturar questão de valor, questão de princípio, que fira esses pontos. Então, aí eu já passo a ter um ponto vulnerável. Corporal, um vermelho típico, tende a inclinar o seu corpo para frente quando vai se comunicar, mantém contato visual firme, fala um pouco mais rápido, gesticula com propósito, não gosta de rodeios, prefere uma comunicação mais objetiva e na cabeça de um vermelho, tudo é binário. Ou tá resolvido ou não tá resolvido, ou você entendeu ou não entendeu, ou dá ou não dá, ou resolve ou não resolve, não existe acho, talvez, provavelmente. E como que as outras cores enxergam? Perfeito, aqui tá falando do dominante binário, ou é ou não é, vamos ou não vamos, tá? Não tem talvez, não tem rodeio. O Vitor aqui acabou de falar da conversa direta, né? Ele não gosta de, eu vou contextualizar isso para você, que é um comportamento que talvez o estável adotaria de uma maneira mais harmônica e o cauteloso pode adotar para mostrar, por exemplo, um relatório, né? Então, olha, eu vou mostrar o relatório com todos os detalhes, vou te falar por que a gente chegou nisso. Não, o vermelho que o Vitor está falando aqui, que é o dominante, ele quer saber do resultado e talvez uma explicação bem breve por que a gente chegou neste resultado e qual é o plano de ação, o que a gente vai fazer daqui para frente. Simples assim. Um vermelho. Os verdes acham que eles são agressivos. Os amarelos acham que eles são frios. E os azuis acham que eles são imprudentes e não dão a devida atenção aos detalhes. Em resumo, o vermelho não é grosso, ele é objetivo. Tenha isso em mente. Segundo tipo... Achei interessante aqui a maneira como o Vitor coloca, né? Como os outros estilos enxergam os outros estilos, tá? E isso tem muito claro no relatório aqui da Dutiv, que eu vou deixar aqui o acesso para você ver. Tem um relatório completo onde tudo isso que a gente está falando aqui aparece de uma maneira muito, muito detalhada. E vai aparecer, inclusive, muito mais do que a gente vai abordar aqui nesse vídeo. É o tipo de perfil amarelo, pessoas com um tom mais exploratório, que gostam de criar várias ideias, que gostam de experimentar muita coisa. Os amarelos são movidos por energia, conexões e ideias. Eles são sociais, criativos, falam pra caramba, tendem a ser otimistas e se entusiasmam facilmente com qualquer coisa. Na linguagem Bom, aqui nitidamente estamos falando dos influentes, tá? corporal, os amarelos geralmente sorriem muito, são ali super sociáveis, fazem rapport muito fácil. Fazem rapport muito fácil. Presta atenção nisso que o Vitor falou. O que é o rapport? É quando eu me conecto com a outra pessoa através de movimentos iguais, de rotação de fala igual, de altura de voz igual, né? É o neurônio espelho que a gente utiliza na PNL, né? Na programação neurolinguística. Então, o influente, ele tem mesmo essa facilidade em se encaixar, né? Fazer esse rapport muito rapidamente com as pessoas. É até natural dele, tá? Às vezes nem tem técnica, não tem treino para isso. Gesticulam bastante, mudam o tom com frequência, falam alto, falam baixo, enfim. Tendem a se comunicar com o corpo aberto, falam rápido e tendem a ter palavras de reforço positivo, ou seja, eles elogiam muito os outros. E como que as outras cores enxergam os amarelos? Esse é um ponto que eu sempre gosto de trazer, porque é um ponto que incomoda muito nas outras pessoas. O influente ou aquela pessoa, ela nem me conhece, ela já vem me elogiando, ela fala que me ama, me chama de querido, me gera um certo incômodo. Quando tem esse comportamento, tende a ser influente. Vermelhos acham que os amarelos são desfocados.
Verdes acham que os amarelos são caóticos, totalmente bagunçados. Azuis simplesmente acham que os amarelos são superficiais. O amarelo não é exagerado, ele não é desfocado, ele simplesmente pensa em voz alta e consegue mudar muito rápido a energia de uma coisa para outra coisa. É isso. Os verdes tende a ter um pouco de falta de foco, sim, e de desorganização, sim. Tá? No entanto, que a priorização de tempo é um dos principais desafios de um influente, justamente porque quer fazer tudo ao mesmo tempo e também tem um ponto de querer agradar todo mundo. Porque o influente, ele gosta de ter muito relacionamento, ele gosta de ter a rede de relacionamento dele grande. Para ele não importa se é o primeiro contato, né? Então, eu conheço esse daqui, então é só a galera que eu conheço de verdade. Não, ele gosta desse daqui, o João, mas o João apresentou a Maria apresentou o Paulo. Cara, eu nem tenho contato direto com eles, nem conheço direito, mas pro influente já tá fazendo parte da rede dele, ele gosta de alimentar isso, tá? Que é o tipo de pessoa mais voltado para harmonia, equilíbrio. Aqui nós estamos falando do estável, tá? Então aqui ele colocou o vermelho como dominante, o influente como amarelo, e agora nós estamos falando do estável. Aquela pessoa mais comedida. Então os verdes são movidos por estabilidade, paz. Começou falando com estabilidade. E principalmente pela segurança emocional. Não tem coisa que o verde valorize mais que a segurança emocional. Eles são... Aqui tem um ponto, tá? Ele realmente valoriza a segurança emocional, mas quando ele perde essa segurança emocional, que não é difícil porque ele não extravasa os seus sentimentos negativos, ele vai colocando aquilo para dentro, coloca uma máscara para falar que tá tudo bem, só que a hora que isso estoura, Deus nos acuda. Pacientes, acolhedores, consistentes e são avessos a conflito. Eles não suportam isso. Na comunicação não verbal, geralmente os verdes gostam de se relacionar com pessoas, gostam de ajudar pessoas, falam mais devagar, têm expressões mais sutis, mais comedidas, praticam bastante a escuta ativa, então é comum que eles fiquem quietos até outra pessoa parar de falar, mantém postura estável. Um ponto dois pontos na verdade. Num primeiro momento, o estável ele é muito tímido, principalmente ali se ele não conhece ninguém ou ele está chegando num ambiente diferente. Ele escuta muito bem, isso é um fato, mas a partir do momento em que ele se sente confortável no ambiente, ele passa a falar bastante também, tá? Podem às vezes ser muito tímidos e quietos, evitam movimentos que indiquem confronto e geralmente não têm iniciativa quando o assunto é se comunicar. Eles preferem ficar mais passivos e pacíficos. Não toma decisão, é difícil tomar decisão, principalmente quando envolve terceiras pessoas. Por exemplo, pedir uma pizza, né? Chegou ali, eles estavam ali comendo pizza, eu lembrei disso. Então imagina que é o estável quem tem que decidir qual o sabor que vai pedir. Ele vai falar, cara, eu não sei qual que eu vou pedir, porque eu posso agradar o Vitor, mas eu posso desagradar o Guilherme ou vice-versa, e isso não é legal. Então eu prefiro não escolher. O segundo ponto, que ele fala que evita conflito, isso é um fato, né? Eu costumo dizer que o estável, você pisa no pé dele e ele pede desculpa para você justamente para evitar confusão. Como as outras cores enxergam os verdes? Vermelhos acham que os verdes são indecisos ou medrosos. Amarelos acham que os verdes não têm energia, são pessoas mortas. Já os azuis acham que os verdes são vagos. Entenda, o verde não é indeciso, não é que ele demora para avançar, não é nada disso. Ele só pensa e considera muito antes de agir, e quando ele age não é aquele passo gigantesco maior que a perna. É um passo um pouco mais comedido, mas com mais certeza também. Por fim... E também é importante falar que o estável, ele não demonstra muita emoção. Então, às vezes, sei lá, vai um influente, olha, consegui par de ingresso pra gente ir naquele show que a gente tanto queria. Eu consegui os ingressos. Aí o estável vai reagir de uma maneira tipo, que legal. Tá bom, vamos. Isso pode quebrar um pouco a harmonia, porque o influente ou a outra pessoa pode estar esperando uma reação efusiva, né? Falar, olha, consegui os ingressos, cara, que legal, né? Então vamos reagir, vamos comemorar. E pode ser que o estável reaja de outra maneira que não seja tão expressiva assim. E nós temos os azuis, que é o perfil da precisão, são os metódicos. Os azuis são movidos por lógica, estrutura e detalhe. São cautelosos, analíticos, meticulosos e principalmente muito perfeccionistas. Na linguagem corporal... Aqui tem um ponto que é muito importante trazer, que no relatório da Dutiv você vai perceber que existem
além dos perfis do DISC, que são 4 perfis, existem 15 padrões clássicos, isso no relatório da Dutive. E um dos padrões é o perfeccionista. E lá dentro a gente tem explicando uma série de coisas dentro do padrão. Por isso eu, de novo, assisto o vídeo lá para entender o relatório, porque você vai se surpreender com o tanto de detalhe que tem. No lado azul nós temos o seguinte: controla muito o tom de voz, não gosta de se passar ou de causar a impressão de estar sendo exagerado ou exagerada, costuma fazer pausas longas antes de falar, pensa bastante antes de falar, pede muito por dados, resultados, evidências e provas daquilo que está sendo discutido. Quando vai fazer algum gesto ou movimento, ele é mais econômico, nunca é um movimento com um gesto muito abrangente, tende a observar detalhes e prefere perguntar do que ficar respondendo um monte de coisa. Como as outras cores enxergam os azuis? Vermelhos acham que os azuis são lentos demais, demoram para fazer, ficam só no planejamento, não vai nada para a prática. Amarelos acham que eles são muito críticos, parece que estão sempre colocando empecilho em vez de agir de uma vez. Já os verdes acham que eles são exigentes demais. Entenda, não é que o azul é complicado, ele é metódico, ele é detalhista, ele se atém àquilo que a maioria não percebe. Você que está vendo esse vídeo responde para mim. Não é complicado. É porque dá a sensação mesmo de que um cauteloso é complicado, principalmente para quem não é cauteloso, né? Você pode ter um dominante, um influente que quer fazer a coisa acontecer e que vamos fazer rápido, vamos lá, vamos, vai, vamos. Não vamos. Sem entender a estrutura, sem passar por provas, sem a gente realmente saber se vai dar certo ou não, não vai. Ele tende a segurar mesmo o ritmo porque ele gosta de ter provas cabais de que aquela ação vai trazer resultados ou que minimamente não traga resultados negativos. Em que cor você acha que você se encaixa mais? Vermelho, azul, verde ou amarelo? Comenta aí. Para te ajudar... Outro ponto importantíssimo aqui. Todos nós somos DISC, tá? Todos nós somos essas 4 cores que o Vitor trouxe. Não tem como eu fugir disso. Eu sou dominante, influente, estável e cauteloso. O ponto é, eu tenho preponderância por 1, 2 ou às vezes, muito raramente, 3. Então é aquilo que se destaca, é aquilo que eu consigo observar mais facilmente. Por isso que o DISC se trata de comportamentos observáveis. Para encontrar mais rápido a sua cor, seguinte, me fala se você é introvertido ou extrovertido, porque isso já é um bom começo, é muito mais simples. Em resumo, introvertido tende a ser azul ou verde, extrovertido tende a ser vermelho ou amarelo. Tem um vídeo aqui no canal explicando como você enxerga o perfil da pessoa em menos de 40 segundos e assim que o Vitor terminar a explicação dele, eu vou colocar aqui rapidamente, você vai ver que não tem segredo nenhum. Você é mais lógico ou mais emocional? Também dá pra chegar lá, fica vendo, ó. Lógico tende a ser vermelho ou verde. Emocional tende a ser amarelo ou azul. Fala rápido ou devagar? Rápido tende a ser vermelho ou amarelo, devagar tende a ser verde ou azul. É só cruzar essas respostas que você vai encontrar a sua cor de comunicação sem muito esforço. E qual que é o problema? Então é muito simples, imagina o seguinte, você tem ativo e receptivo, tá? Ativo em cima, receptivo embaixo. Você é mais ativo ou você é mais receptivo? Se você é mais ativo, ou você é dominante ou você é influente. Se você é mais receptivo, ou você é cauteloso ou você é estável. Você é mais orientado a relacionamento, né, a pessoas, ou você é mais orientado a objetivo, a resultado. Se eu sou mais orientado a pessoas e relacionamento, ou eu sou influente ou sou estável. Se eu sou mais orientado a resultado, ou eu sou dominante ou eu sou cauteloso. Aí é só você fazer esse cruzamento e chegou no resultado. Então, em menos de 40 segundos, com todos esses atributos que nós vimos aqui até agora, você consegue entender e identificar o perfil comportamental daquela pessoa. O tema disso tudo, né? Você até agora deve ter se entendido, deve ter pensado em pessoas que você conhece que dá para colocar entre uma ou outra cor de comunicação, mas como você já deve ter percebido, o problema é quando cores opostas se relacionam. Não é só cores opostas, tá? Claro que cores opostas a gente vai ter mais dificuldade, mas da mesma cor também. Um dominante ele vai ter problemas com o dominante. Cauteloso vai ter problema com o cauteloso e assim por diante. Aí, meu amigo, se um desses daqui não soubesse comunicar certo, não soubesse ceder, a comunicação vai pro ralo e começa a ter conflito comunicacional. Se um vermelho pressiona um verde, é muito comum o verde se fechar. Se um amarelo começa a viajar e abrir um monte de coisa, o azul trava e para de falar com o amarelo. Agora, se o azul começa a ficar detalhando demais e trazendo detalhezinho demais, o vermelho perde a paciência e para de conversar com ele. Não tem vilão, não tem mocinho. O que tem são estilos diferentes com propriedades diferentes que, quando se relacionam, podem ter um tipo de atrito. E
não tem vilão, não tem mocinho. Eu concordo plenamente com essa frase. O que tem aqui é um pouquinho de falta de inteligência comportamental, se eu não souber colocar isso em prática, tá? Como que a gente resolve isso então, né? Simples, você precisa aprender como se comunicar com cada cor de comunicação, de cada um dos 4 tipos ou das 4 cores comunicacionais. Então presta atenção como que você vai se comunicar com cada uma dessas pessoas. Quando for falar com os vermelhos, tente ter uma comunicação mais direta, clara, concisa. Vá ao ponto principal da conversa primeiro, diga o que precisa, o que é necessário de ser falado, o que não poderia ser evitado de ser falado, por que aquilo é importante e qual é o impacto ou a consequência daquilo que você está falando. Se a pessoa acatar, não acatar, enfim. Ofereça soluções e não problemas, tá certo? Com o vermelho, você deve evitar demorar muito para falar, ficar fazendo um monte de viagem, de analogia, incerteza. Então não use palavras como acho, talvez, pode. Use palavras como vai dar certo, vai acontecer, etc, etc. E evite um sentimentalismo excessivo. O vermelho vai odiar isso, vai achar que você está gastando o tempo dele. Quer ver um exemplo? Tem razão nessa fala, porque o dominante não gosta desse sentimentalismo da conversa mais emocional. Sei lá, não bateu meta, né? E aí a pessoa chega lá falando história triste. Ah, mas é porque aconteceu aquilo. Eu até te falei, né? Ah, então isso impactou diretamente. Ele vai falar, tá bom, eu sei de tudo isso, mas o que importa para mim é o resultado. E aí é onde as pessoas passam a falar que ele é um ignorante, enfim, que ele é um trator, né? Não tem sentimento, é coração gelado. Aí o dominante recebe muito esses apelidos. Exemplo, vou conversar com o vermelho num contexto corporativo. Falaria algo como: falei, cara, tudo bem? O relatório tá pronto. Tem 3 pontos principais que você precisa dar uma olhada. O último ponto é um ponto crítico, tá certo? Mas eu também tenho soluções para cada um desses 3 pontos. E nesse último ponto crítico eu apresentei 3 soluções. Tudo isso tá no relatório. Lê, me dá seu feedback pra gente marcar uma call. Combinado? Pronto. Fui objetivo, falei o que precisava falar, trouxe a ideia de soluções. É isso. Como falar com amarelos? Seja leve, entusiasmado emocionalmente e aberto. Dê espaço para ideias, né? Fique um pouco mais em silêncio, faça bastante perguntas ali abertas. Use metáforas, os amarelos vão adorar. Se você usar metáfora e analogia, eles vão adorar. Tente pensar em como envolver a pessoa, ao invés de falar da... Tem que ser lúdico, né? O influente, ele gosta muito desse universo mais lúdico, certo? É a cabeça nas nuvens. O único ponto que você tem que ter é aquela velho ditado, né? Cabeça nas nuvens, pés no chão, né? Aí você deixa a conversa bem alinhada. Do problema ou da situação em si, fale sobre como aquilo se relaciona com a vida dela. Coloque ela na conversa e não fale só do tema em si. Mantenha também a conversa dinâmica, né? Faça muitas perguntas, pergunte a opinião dela a todo momento, enfim. Você deve evitar falando com os amarelos. Um tom mais... Pergunte a todo momento, mas é importantíssimo para influentes você manter a pergunta aberta, ou seja, perguntas onde eu não quero respostas do tipo sim, não e talvez. São respostas onde ela pode divagar. Isso é pergunta aberta. Frio e distante. Excesso de dados, que o amarelo vai se perder todo ali, e muita rigidez, né? Falar que o ponto é isso, você tá errado, eu tô certo, você tá errado. O amarelo não vai gostar desse tipo de comunicação. Tenha mais abertura para entender melhor o ponto deles, enfim. Um parênteses, de tudo que eu já analisei e conheci, eu devo ser um cara vermelho com um pezinho no azul, porque realmente conversar com o amarelo, para mim, é um exercício muito desafiador. Enfim, um exemplo de como se comunicar. Aqui é um ponto muito legal. O que você acha que o Vitor é? Inclusive, deixa aqui nos comentários, né? É um cara muito racional, muito estudioso, porque eu acompanho o Vitor há bastante tempo. Então, de fato, ele coloca aí que ele deve ser um D com C. Com o amarelo seria algo mais ou menos assim: cara, o relatório tá pronto, eu acho que você vai gostar muito, eu separei umas coisas bem bacanas, é bem o seu estilo, sabe? Aqueles problemas que você falou que gostaria de começar a resolver, aquele exemplo que você trouxe de um cara que trabalhou com seu pai, que lidava só com esse tipo de problema. Cara, eu coloquei alguns aí, vai no seu tempo, eu sei que você vai gostar. E é igual comer pizza, você não chega botando a mão direto, senão você vai queimar, então vai pegando pelas beiradas, né? Vê primeiro uma parte do relatório, depois vê outra. Olha o lúdico aqui, lúdico com analogia, perfeito para influente. A gente vai lá e conversa depois, tá certo? Tem 3 coisinhas que você precisa dar uma olhada, mas na boa, depois a gente refina. Pronto, é assim que eu comunicaria com o amarelo. Como falar com os verdes? Em resumo, você tem que ser calmo, bem calmo, paciente e muito gentil. Tem que sempre pensar que o coraçãozinho deles está a todo momento sendo colocado à prova e eles não querem ser vistos como vilões. Porque é o mais emocional, por isso que ele fala que o coraçãozinho está sendo posto à prova a todo momento, né? Dos 4 é o mais emocional, sem dúvida alguma, é o estável. E nem como pessoas que estão gerando confronto, então elogie eles com bastante frequência.
Ponto fundamental, trago nas minhas aulas também. O estável gosta de ser elogiado o tempo inteiro. Não importa se você está elogiando aquilo pela primeira vez ou se você está elogiando pela 25ª vez. A minha sogra é estável e eu sempre falo muito bem do café dela. Todas as vezes que eu vou na casa dela, eu tomo o café dela e falo: nossa, o seu café é maravilhoso. E de fato é. E ela se sente muito bem com isso. E você vai ver que se esquecer de elogiar um dia, ela vai, né? Aí o café hoje não estava muito bom, ou seja, ela está falando: olha, você esqueceu de me elogiar, né? Eles vão gostar bastante. Quando for explicar algo, explique o porquê que aquilo está acontecendo. Sempre tire qualquer ponto negativo da sua fala, dê a entender que qualquer coisa pode ser feita, que qualquer coisa tem solução. Não há problema que não tenha solução. Dê tempo para ele processar, então não fale uma coisa e já fique perguntando. Fale, fique em silêncio. Espere a resposta dele. E principalmente demonstre apoio. Demonstra que você está junto com ele para resolver aquilo, o que quer que seja, né? Enfim, vocês dois estão juntos. Você deve evitar. Porque é a pessoa que busca a harmonia, né? Então, se ela busca a harmonia, quanto mais apoio você demonstra para ela, melhor é. Evitar pressão, deve evitar colocar um tom de urgência, principalmente se for injustificada, e deve evitar confronto. Então, no exemplo do verde, eu falaria assim: tudo bem, cara? Como é que você tá? Bacana. Olha, muito obrigado mesmo por você ter vindo até aqui, ter esse tempo que eu sei que você tá na correria, então você veio até aqui pra gente poder conversar. De verdade, viu, cara? Poucas pessoas fazem isso que você faz, tiram o tempo para poder falar sobre um relatório. Eu só mudaria um pouco aqui a abordagem do Vitor, porque eu colocaria um acolhimento. Essa palavra cai muito bem com estável. Um acolhimento inicial. A pessoa chegou, oferece um café, um chá, uma água, pergunta como é que tá, como que estão as coisas, principalmente se você souber um pouco mais da vida dela e você tiver um pouco mais de intimidade, você pode ir de forma mais direta, né? E aí, como que tá o teu joelho? Melhorou? Ah, teu filho ia fazer FUVEST, foi bem, né? Então ele gosta disso, já abre, inclusive, margem de conexão e rapport. Que é algo tão corriqueiro que acontece na empresa. Enfim, toda empresa tem relatório, com a gente não seria diferente, mas você veio até aqui pra gente poder bater esse papo e eu também tô aqui pra gente conversar, pra ter o melhor resultado possível desse relatório. Então, obrigado mesmo, viu? O relatório tá aqui, vai assistindo ele, vai lendo ele, vai me mandando o seu feedback, eu vou te ajudando. Qualquer dúvida que você tiver, pode me mandar, não hesite em me mandar, que eu consigo te ajudar, tá certo? Muito obrigado mesmo, viu, cara? Tamo junto. É assim que eu falaria com o verde. E por fim, nós temos os azuis. Bom, quando você for falar com o azul, você tem que ser Lembrando que aqui a gente está falando de cauteloso. Preciso, estruturado e objetivo também. Um pouco parecido com o vermelho, mas tem que ser mais focado em dados. Então você vai organizar em passos aquilo que você vai falar. Vai trazer dados. Vai mostrar o raciocínio Estrutura. Cauteloso adora a estrutura. por trás do que você está falando para ele e vai evitar o uso de superlativos. A outra coisa que você vai evitar é uma definição, algum termo muito vago, muito abrangente. Cara, isso ficou legal. Legal é muito abrangente para um azul. Explique o que é que funcionou e por que funcionou. Com base no que você está afirmando que aquilo funcionou. E evite improviso. O azul odeia improviso. Se você chegar a improvisar e entender que você não tem estrutura nenhuma, que você não pensou antes de falar o que você está falando, ele só vai parar de falar com você ou ele até vai te ouvir, só que assim que você parar de falar, ele vai mentalmente descartar tudo que você disse. E claro, evite exageros. Como eu comunicaria com o azul? Tudo bem? Segue aí para você então os dados do relatório. Nessa planilha que eu te enviei, você pode checar inclusive que nós temos 3 problemas. Também nessa mesma planilha você vai perceber que desses 20 casos que eu te indiquei, a maioria está relacionada ao problema do número 2, que é o problema que eu considero mais crítico. E com base nesse fato que eu acabei de te falar, eu apresentei 3 soluções para cada problema e mais 3 soluções apenas para esse problema considerado mais crítico, de acordo com os dados dessa planilha que eu te enviei. Analisa esses resultados e me dá seu feedback. Simples. O que eu faria de diferente nessa situação é de, no começo da conversa, dizer já o que eu fiz para chegar nesses resultados. Ou colocar no final desse discurso do Vitor. Então, por exemplo, o que eu fiz para chegar nesse resultado, com quem que eu conversei, aonde eu pesquisei, com quem eu me informei, quem me ajudou, as fontes, né? Traga muita fonte, principalmente se você souber que são fontes que aquela pessoa confia. Tá? Então, aquela pessoa estudou na Universidade X e ela confia muito naquela universidade e nos professores que estão lá. Então, olha, eu até pesquisei ali num artigo da Universidade X com um professor tal e me ajudou muito, inclusive, para embasar esses resultados que eu te trouxe aqui no relatório.
Isso é um gancho de apoio aí que funciona muito bem com o cauteloso. É assim que eu falaria com o azul. Então olha que bacana, você consegue perceber como que existem formas de falar com cada pessoa. Eu garanto que quando eu fui trazendo os exemplos aqui, azul, vermelho, amarelo, verde, você foi pensando em pessoas da sua vida que você conhece, que você já teve que falar dessa ou de outra forma, ou que essas pessoas, quando foram falar com você, falaram dessa ou de outra forma, enfim. Mas o que eu quero que você entenda é, não existe comunicação truncada. Existe só você ser rápido o suficiente em identificar com quem você está falando, qual é a cor preferida daquela pessoa no estilo comunicacional, que ela prefere se comunicar, e uma vez que você entende isso, é basicamente você adotar o padrão de comunicação daquela cor comunicacional. Então tá falando com o vermelho, se comunica da forma vermelha, tá falando com o amarelo, se comunica da forma amarela, e por aí vai. O mais legal é que quando você aprende a ajustar essa entrega, as conversas ficam fáceis e muito mais proveitosas. Agora eu quero saber de você, qual é a sua cor comunicacional? E importante, se você quiser mais vídeos como esse para aprender a se comunicar. Eu também quero saber qual é o seu perfil DISC, então deixa aqui nos comentários. Se você não sabe, tem o DISC em Excel aqui que você pode baixar gratuitamente. Em algum momento você vai conhecer o DISC do Tive, que é muito mais rico em detalhe, vai expandir a sua visão sobre esse assunto. E tenho certeza de que vai melhorar muito todas as áreas da sua vida, principalmente aquelas em que você tem que se relacionar e aquelas que você depende de autoconhecimento. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui nos comentários e eu te espero no próximo vídeo.